Quando Alexandre de Moraes acha que o dia já está acabando e não tem como piorar, afinal de contas, ele agora está sancionado. Ele é considerado, pelos olhos da justiça americana, como um terrorista, do mesmo nível de terrorista, de torturador, de ditador. Quando ele acha que esse é o problema dele, que foi o pior dia da vida dele, vem uma outra bomba. E eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Moraes prepara discurso para responder Trump no plenário do STF. É isso mesmo. Alvo de sanções do governo americano, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, prepara uma resposta à retaliação. Moraes deverá discorrer sobre a aplicação da Lei Magnitsky na sessão do Supremo nesta sexta, data que retorna os trabalhos do Judiciário. Ainda é esperada uma manifestação de outros ministros da Suprema Corte, a exemplo do presidente Luiz Roberto Barroso e do decano Gilmar Mendes. Ex-assessor de Moraes sai do Brasil, ameaça fazer revelações e defende Eduardo Bolsonaro. É isso mesmo. Como diz o famoso ditado, nada é tão ruim que não possa piorar. Quando Alexandre de Moraes acha que o dia já está acabando e não tem como piorar, afinal de contas, ele agora está sancionado. Ele é considerado, pelos olhos da justiça americana, como um terrorista, do mesmo nível de terrorista, de torturador, de ditador. Não tem cartão de crédito, você já sabe, eu não vou listar aqui. Quando ele acha que esse é o problema dele, que foi o pior dia da vida dele, vem uma outra bomba. E eu vou contar para vocês o que aconteceu. Você se lembra daquele caso de uma pessoa que trabalhava com Alexandre de Moraes e algumas conversas do celular dessa pessoa vazou e isso gerou vários artigos pelo Glenn Greenwald? Artigos que mostravam Alexandre de Moraes mandando fabricar relatórios sobre pessoas que ele não gostava. Você se lembra da famosa frase "use a criatividade", ou que ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro quando ele cisma com alguém, não tem jeito. Aquelas conversas, tanto dele quanto dos seus auxiliares, dizendo claramente que era para censurar as pessoas que ele não gosta. Fabricar evidências, fabricar relatórios, onde ele usava a instituição de censura que ele criou no TSE, em congruência com o STF. Aquilo deveria, se nós fôssemos um país sério, aquilo deveria ser o bastante para derrubar esse ministro. Para ter o impeachment dele, assim, imediatamente. Mas, obviamente, a imprensa trabalhou ativamente para proteger esse cara, protegeu, e aí ele tá aí. Temos Alexandre de Moraes. O que aconteceu hoje? Bom, esse cidadão aqui é o Eduardo Tagliaferro. A gente já falou dele várias vezes, você também já falou dele, né? Você já ouviu falar dele. Ele era o chefe de gabinete da censura. Ele não sabia que era um gabinete da censura quando ele foi começar a trabalhar lá. Mas ao longo do tempo ele foi percebendo muitas coisas estranhas, né? Decisões absurdas, perseguição. E aí depois vazou essas conversas do celular dele e ele começou a temer pela sua própria vida. Inclusive aqui são mensagens dele, né? Mas antes de eu morrer, tenho que contar tudo de Brasília, só falta isso. Ele falou em vários momentos que se ele falasse o que ele sabe e as provas que ele tem, acabava com o STF, acabava com Alexandre de Moraes. Ele começou a ser perseguido, não sobrou outra opção a não ser fugir. Olha só. Ex-assessor de Moraes foge para a Itália e ameaça fazer revelações. E agora eu quero mostrar para vocês esse cara aqui, ó, é o Eduardo Tagliaferro. Tá aqui com Alan dos Santos, ele participou hoje da revista Timeline, que bateu o recorde de audiência, inclusive. E aqui ele fala algumas coisas interessantes, que agora eu acho que o melhor a fazer é simplesmente escutar. Vambora, tô meio largado aí, não repara não que eu tô em casa aqui, ó. Nada. Mostra pro pessoal o que você tá bebendo aí, ó. Explica pro pessoal quem é você, o que aconteceu contigo. Fala aí, vamos lá. Eu sou o Eduardo Tagliaferro, o ex-chefe de gabinete da Teoria de Enfrentamento à Desinformação de Alexandre de Moraes, caí lá sem saber o que era. E passei tudo o que você já sabe por aí, que acho que o pessoal também, se fizer uma breve pesquisa, vai saber, entendeu? Não é fácil. Sou um dos perseguidos também, estou junto no inquérito com todos vocês, né?
Ainda não fui denunciado, mas provavelmente a partir de hoje eu serei denunciado. E o azar é só deles, que quanto mais eles fazem, mais eu faço. E se Deus quiser, o Tagliaferro estará aqui conosco nos Estados Unidos em breve, né, Tagliaferro? Se Deus quiser. Sim, estamos batalhando para isso. E denunciar, né? Porque você viu de perto, né? Sim. Se puder contar um pouco para o pessoal como que ele opera, o que que ele faz, como é que foi a sua experiência dentro do gabinete lá, você vendo tudo acontecendo, você sem saber ainda direito o que estava acontecendo. Eu gosto muito quando você explica para as pessoas o estranhamento que você teve da ordem do Alexandre de Moraes, das pessoas honestas, assim, você sem entender aquilo, você falou assim, não, eu quero sair. Explica um pouco para o pessoal. Eu cheguei lá com um objetivo, né, com uma tarefa, e quando eu fui surpreendido, né, passou uma semana, um pouco mais, eu vi que a coisa era um pouco diferente. Não tinha visto nada de errado até então, errado assim, que fosse totalmente agressivo, mas eu percebi que existia de fato uma manipulação para, vamos ter perseguição, né, de direita. Só entravam no gabinete coisas de direita, né, e nada de esquerda. Então isso me chamou muito a atenção e eu comecei a questionar esse tipo de coisa. Mas se longe já é difícil, imagina pessoalmente, né? Sim. E aí você, então, decidiu sair do Brasil para se proteger e poder, então, denunciar o Alexandre de Moraes, é isso? Sim. Estou fora, graças a Deus. Mais um que é obrigado a fugir do Brasil para denunciar os crimes do Alexandre de Moraes. Só que aí tem um problema. Ele não é direita radical nem nada disso. Ele trabalhava para o Alexandre de Moraes e não estava nem aí para política, tá? E era chefe de gabinete. E estamos trabalhando para isso, né, Alan? Você mais que ninguém sabe, né? Esforço que é tudo isso. E com oração, né? Em joelho no chão. Eu sei que você vai na missa todo domingo. A gente conversa já há um bom tempo. E se Deus quiser, eu quero, mesmo com a Liga Magnitsky, quero ver você aqui nos Estados Unidos conosco, aqui nos estúdios da Timeline, denunciando tudo que o Alexandre de Moraes fez. Porque você tem, né? Você tem muitas provas, né? Você participou ali dos grupos. Ele tentou... Não, como quer perguntar? Pode perguntar. Não, eu quero perguntar exatamente isso, Tagliaferro. Obrigado aí por participar aqui do Conversa Timeline. A gente já teve uma noção boa naquela série de reportagens da Folha de São Paulo, do Glenn Greenwald, sobre o que havia ali no gabinete do Alexandre de Moraes, de que maneira vocês eram pressionados a praticar uma série de abusos, arbítrios, ilegalidades. Mas a gente precisa saber, além daquele material que a gente já viu, né, o que você acha que tem de provas, né, o que você pode apresentar, né, que vai deixar muito claro para quem acha ainda que o Alexandre de Moraes é uma muralha em defesa da democracia, que é exatamente o contrário, que ele é um grande tirano. O que você pode dizer para a gente em relação a isso? Tem bastante coisa, aquilo lá é só a pontinha do iceberg, entendeu? Tem algumas coisas fraudulentas que foram feitas, e se ele vai me assistir, ele sabe do que eu estou falando, lá de agosto, de um ano aí, entendeu? Que a ordem era deletar, e eu, como sou uma pessoa instruída, uma pessoa que tem consciência, eu sempre guardei, porque um dia eu sabia que isso ia virar história e a gente ia ter que contar a verdade, entendeu? Tenho bastante coisa assim, tenho bastante coisa. Não vou adiantar muito não, senão a gente perde a graça, entendeu? Uhum. Mas a brincadeira vai ser divertida. Tem conversa de PGR também, entendeu? Vixe, o Gonê tá no meio disso daí? Rapaz, vai cair todo mundo. O negócio era bem estruturado, né? Na verdade, ali em Brasília não é cada um por si, não. É uma união, é um grupo, viu? É um grupo terrível. Era um conluio, era uma gangue. E tenha certeza que agora já estou sendo atacado. Agora você vai ver o processo que está parado desde o dia 2 de abril. Bom, rapaz, o que já era ruim conseguiu ficar bem pior. E olha, ele colocou até o PGR, Paulo Gonê, tá na história. Não é só o Alexandre de Moraes. Ele não tem a denúncia apenas contra o Alexandre de Moraes, mas contra o Gonê também. Esse pessoal vai cair, vai ser bonito demais assistir a queda desse império ditatorial, que por fraqueza e covardia do Senado Federal conseguiu se apoderar do nosso país. Por isso, mais do que nunca, a gente precisa de um Senado forte. Nós temos ali 16 senadores decentes, guerreiros, mas num universo de 81, 16 não conseguem fazer a primavera.
Nós vamos resgatar esse país, pessoal. Eu estou cada vez mais certo disso. E agora a gente retoma o assunto sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Moraes. Eu pedi ajuda para a Ana para a gente descrever quais são essas sanções, essas penalidades impostas ao ministro, Ana. Mas só para a gente fazer uma breve introdução, já falamos muito aqui, mas para deixar todos na mesma página sobre o que é essa Lei Magnitsky, que foi criada lá em 2012, no governo do Barack Obama, depois da morte do advogado russo Sergei Magnitsky, que denunciou corrupção na Rússia e morreu torturado numa prisão em Moscou. No começo foi uma lei focada apenas na Rússia, mas foi ampliada em 2016 para atingir, então, qualquer estrangeiro envolvido em corrupção ou violação dos direitos humanos. E aí a gente preparou uma arte, Ana, para a gente trazer quais são essas sanções, quais são os principais pontos, né, de restrições que, a partir de agora, o ministro Alexandre de Moraes, mas não só ele, porque isso é extensivo também aos familiares, né, o que eles vão encarar pela frente a partir de agora com a aplicação da Magnitsky. Diga lá, Ana. Bom, Paula, eu não sei se você quer passar pela arte primeiro, a gente tem, mas... Desculpa, eu chamo a arte. É muita coisa hoje, vamos lá. Aí eu vou passar os pontos e aí você entra no detalhe. É muita coisa, mas a Ana sabe de cor. A Ana sabe de cor. Inglês e português. Eu também acho que ela sabe de cor. E vários outros idiomas. Então vamos lá, tá na tela para todo mundo acompanhar junto aqui. Todos os eventuais bens e contas bancárias nos Estados Unidos estão congeladas. Empresas norte-americanas, inclusive as que operam fora do território americano, são obrigadas a recusar contratos, serviços ou qualquer relação comercial com o ministro, sob pena de receberem sanções secundárias. Operações financeiras em dólares, ainda que realizadas fora dos Estados Unidos, devem ser bloqueadas, já que o sistema passa pelo controle americano. E viagens aos Estados Unidos já estavam proibidas, mas podem agora ter a restrição ampliada a países aliados que respeitam as sanções impostas pelo governo americano. Aí tem mais um detalhe sobre a legitimidade e objetivo das sanções. As sanções dos Estados Unidos não são apenas punitivas, servem para pressionar por mudança de conduta, frear violações de direitos humanos e perseguições políticas e podem ser retiradas se houver mudança de comportamento. Aí está aí um detalhe interessante que, Ana, o consta, depois a gente pode explorar um pouquinho mais. Mas especificamente sobre esses pontos que a gente trouxe, Ana, para você trazer no detalhe os bloqueios de bens, a proibição de transações, a comercialização com empresas americanas, como é que funciona a partir de agora? Bom, vamos lá, Paula. São muitas anotações aqui, porque hoje realmente foram muitos telefonemas, documentos trocados. Eu vou começar pela viagem, né? Você que está aí nessa nossa arte, que o ministro Alexandre de Moraes já estaria naquela lista de sanções para o visto dos Estados Unidos. No entanto, Paula, eu chequei. E não fica apenas, a restrição não fica apenas para os Estados Unidos, mas o ministro pode até viajar para outros países. Mas as empresas americanas, elas são proibidas de vender passagens aéreas para este nome, que será distribuído, Alexandre de Moraes, né? Não sei se tem um outro nome ali no meio, mas as empresas aéreas americanas também ficam proibidas de fazer qualquer tipo de negócio com o ministro. Uma outra coisa que eu chequei aqui também, Paula, e que é esse último print, se a gente puder colocar o último print aí sobre que as ações não são punitivas, exatamente esse, que as sanções não são apenas punitivas, que elas servem para pressionar por mudança de conduta, frear violações de direitos humanos e perseguições políticas e podem ser retiradas se houver mudança de comportamento. Isso aí, antes que o brasileiro fique com medo, as ações serão retiradas? Bom, isso consta porque o Alexandre de Moraes ele pode fazer um pedido e mostrar com vasta documentação que ele agora se tornou um homem bom, de coração bom e respeitador da lei e da Constituição dos Estados Unidos. No entanto, Paula, com as pessoas com as quais eu conversei hoje, eu vou repetir aqui, eu até coloquei em aspas, o que eu ouvi de 4 pessoas
que eles estavam impressionados com o volume do material apresentado para as sanções da Lei Magnitsky. Ou seja, o jornalista Paulo Figueiredo e o deputado Eduardo Bolsonaro, eles não bateram apenas na Casa Branca e falaram, olha, nós temos um problema aqui. Eles falaram bastante também do deputado Eduardo Bolsonaro, que forneceu com riqueza de detalhes uma documentação pesada, o volume e como tudo que foi apresentado era comprovado com um volume impressionante. Eles ficaram muito impressionados com isso. E eles citaram também, Paula, e aí eu acho que está no contexto todo dali no site do Departamento de Estado, eu também ouvi isso hoje por aqui de manhã, que se não houver nenhum esforço do Supremo Tribunal Federal em mudar, não é mudar em relação ao julgamento do presidente Bolsonaro, se vai liberar ou não. O que eu ouvi foi, se não houver um esforço do Supremo Tribunal Federal em mudar o que estão fazendo com a Constituição do Brasil e pilar mais importante que eu ouvi hoje aqui, estamos falando desde o início do programa, e as violações dos direitos humanos, o que também pode acontecer, Paula, pode haver um impedimento de prestação de serviços ao STF, isso usando as ferramentas americanas, Google, Amazon, Microsoft, tudo isso vai constar em possibilidades no futuro se essa mudança, se o Supremo Tribunal Federal não mostrar um esforço em proteger os direitos humanos, e isso começa a proteger o devido processo legal, o amplo direito de defesa protegido na nossa própria Constituição e que não tem sido respeitado. E aí outra coisa para finalizar, que eles também me falaram, que eles citaram que o agravamento, são vários pontos, mas que teve um agravamento que foi o congelamento de ativos da Starlink quando o X foi bloqueado, lembram? Quando isso foi bloqueado no Brasil, o Donald Trump cita ali, o Departamento de Estado cita como uma violação dos direitos das empresas nos Estados Unidos ao devido processo legal no Brasil. Vejam vocês, porque existem várias frentes. Uma delas é o desrespeito à liberdade de expressão dos americanos ou residentes americanos, como o nosso querido Rodrigo Constantino, em solo americano, violando a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, mas também o direito das empresas americanas no Brasil, de acordo com a Constituição do Brasil. Ou seja, o Alexandre de Moraes conseguiu fazer tudo errado. E ele teve todas as chances para não dobrar a aposta, e ele continuou dobrando a aposta, e a conta chegou e chegou com força. E, pelo que eu entendi, é só o começo. Deixa eu passar para o Consta também para a gente entender, Consta, a extensão dessas sanções. A Ana, inclusive, tinha me passado um pouco antes a lista, né, os pontos dessas sanções, e aqui diz o seguinte: bloqueio de entidades ligadas à pessoa sancionada, no caso, Alexandre de Moraes. Empresas ou entidades que sejam propriedade direta ou indireta da pessoa sancionada em 50% ou mais também são automaticamente bloqueadas. Isso inclui holdings familiares, escritórios de advocacia e outras entidades com personalidade jurídica. Então, queria entender como é que funciona a extensão dessas penalidades também ao escritório de advocacia de familiares do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, Paula. Em primeiro lugar, tem muita gente aí, Valor Econômico, Estadão, Miriam Leitão no Globo, dizendo que o fato do ministro não ter contas no exterior afeta ele pouco ou parcialmente. Não é verdade isso, né? Usou o sistema SWIFT, ele recebe o salário dele pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil opera e tem atividades legais estabelecidas aqui nos Estados Unidos.
Então, o buraco é um pouco mais embaixo. Claro que quem tem ativos direto no seu nome, tudo, como o Barroso, por exemplo, teria um apartamento aí de 5 milhões de dólares menos aqui na Flórida, né? Aí é muito mais impactante, porque é direto o confisco, o congelamento desse ativo. Mas tem problemas indiretos, sim. Cartão de crédito é tudo bandeira americana, desde uma conta da Netflix, digamos assim. E aí vem a questão dos escritórios. Aliás, o Barroso ter um apartamento com salário de 40 mil de milhões, é óbvio que não é dinheiro dele. Ele tinha um escritório, ele tem, né, que era operado por familiares. Vamos lembrar que naquele fatídico dia em que ele falou que o Gilmar Mendes tinha pitadas de psicopatia, o Gilmar Mendes reagiu falando, fecha o seu escritório. E é um dia raro em que ambos tinham razão um sobre o outro. Então, esses escritórios de advocacia dos cônjuges estão sob escrutínio dos Estados Unidos. Como você mesmo disse, o trabalho foi muito bem feito, de base, de estudo, de análise. Os Estados Unidos não estão, como quer crer a turma da Globo News, punindo o Alexandre de Moraes a esmo porque está incomodado com o resultado de um julgamento do Bolsonaro. É algo muito mais profundo, muito mais embasado, né? E eles estão de olho, aliás, não é coincidência, ou é, que no mesmo dia também o PCC foi sancionado, né? Curioso isso, mas eles estão de olho, sim, nas operações desses escritórios. E todo mundo sabe que a Viviane Barsi, do escritório dela de advocacia, tem várias operações específicas de causas para o STF. Né? É só no Brasil que se permitiu esse grau de promiscuidade. Quer dizer, o ministro todo-poderoso do STF recebe inúmeros casos que vêm do escritório da própria esposa e ele julga, e quando é o Toffoli nem se fala, o próprio Gilmar Mendes, todos eles têm casos semelhantes, né? Vem lá aquele laxante de habeas corpus, liberando todo mundo, inocentando todo mundo, devolvendo dinheiro, né? E esses escritórios abocanham aí uma mordida milionária de success fee, né? de taxa de sucesso. Então, é evidente que os Estados Unidos estão de olho e que isso é só o começo. É um alerta, como todos eles estão deixando claro. É curioso também que depois de 4 horas já da sanção, 5, né, só o Flávio Dino tenha se manifestado em solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, no STF. Tem alguns aí que não conseguem se conter, né, irrelevantes, João Moedo, Eduardo Leite e por aí vai, mas no STF só Flávio Dino se manifestou até agora. Nós estamos sentindo falta do Barroso, né, vir a público, ele que fala tanto, comenta tanto, opina tanto, ele vir a público falar o que ele está achando disso, inclusive sobre poder respingar em escritórios, sim, dos cônjuges, porque a gente sabe o que eles fizeram em todos os verões passados. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.